Bom dia a todo mundo, muito bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Eu tenho um depoimento muito interessante que eventualmente as pessoas elas não reconhecem, por exemplo, agora estamos no inverno, né? Então existem alguns sintomas que eventualmente podem surgir diante desse clima, né? Que mudamos as estações do ano. Principalmente aqui em Portugal, que tem as estações do ano bem definidas, tem mais ou menos, comparado com o Brasil, é bem definidinho, tem o verão, tem o inverno. E aqui eu trouxe uma colega que ela tinha muita dificuldade de passar o inverno aqui. Ela citou assim para mim, né, a experiência dela. No inverno era terrível, me sentia muito triste, o dia era triste, as pessoas eram tristes, não me sentia parte de absolutamente nada, não me sentia parte do mundo. Sabia que não estava bem e que isso não era normal. Decidi buscar ajuda, entretanto, decidi abandonar o curso até entender o que estava se passando comigo. Ela colocou aqui, até melhorar dos sintomas. Então, a gente tem um caso que a maioria das pessoas muitas vezes atribuem à tristeza, que são situações externas, digamos assim, que as pessoas não percebem que podem impactar a sua saúde mental, que na verdade tem uma extrema relação medicamente falando mesmo. A gente tem muitos casos, muitos exemplos, por exemplo, da Noruega, né? Essa questão da depressão associada a questões sazonais. Nesse caso dela daqui, né? Levando em consideração que tem, digamos assim, um estigma de que a falta de sol não leva a quadros, né, eventualmente, de saúde mental importante. Nesse caso dela, assim como de outras pessoas, o que ela precisa compreender dessa gama de doenças mentais que podem ser causadas, né, por situações não tão óbvias assim, né? Como é que a gente consegue explicar para ela o que é que está se passando, nomear, né, como a gente... Olha, devo confessar que esse testemunho é bastante difícil, porque começou por falar sobre uma situação sazonal, que ela procurou ajuda e que desistiu do curso. Portanto, claramente havia aqui outras questões que esta colega estava a vivenciar e acho que foi muito inteligente da sua parte focar-se apenas na depressão sazonal ou nas questões sazonais ou no agravamento de alguns sintomas sazonalmente. Porque era muito eu vou difícil contextualizar, pois que era uma essas... colega que ela tinha crises especificamente no inverno. Pronto, então habitualmente há de facto algumas doenças afetivas ditas endógenas, que são pouco dependentes ou menos dependentes das vivências de perda ou de ameaça, e que, portanto, é assim como uma espécie de onda que não se sabe bem de onde é que vem, do que é que a provoca, e basicamente corresponde a uma avaria interna. Pronto. Desequilíbrio neuroquímico. Sim. Pronto, e portanto, depois é muito engraçado, porque também é uma forma de estigma. Os acontecimentos de vida com significado emocional intenso, de perda ou de ameaça, têm sempre as costas largas, porque quem é que não ficaria deprimido se a mulher o não tivesse deixado, se não tivesse perdido o emprego e não lhe tivessem batido no carro? Muitas vezes a história é o contrário. A mulher deixou porque já não conseguia lidar com aquilo, perdeu o emprego porque o tipo já não dava uma para a caixa e bateu com o carro porque os reflexos já não funcionavam como devia de ser. E depois porque quando se tem uma doença deste tipo em roda livre, muitas vezes um tipo tenta tratar-se. Lá está, não sabe nomear e tenta tratar-se. Como? Com os copos. Pois. Com as relações. Com as substâncias. Umas que se compram na farmácia, outras que se compram fora da farmácia. E, portanto, as pessoas tentam, fazendo desporto, dietas, malhando no ferro. Portanto, as pessoas têm uma gama. Muitas vezes as pessoas não sabem que se estão a tentar tratar, mas estão. Têm uma gama bastante grande de tentativa de lidar com a situação. Pronto. É verdade, sim senhora, que quando reduz a luz
no ciclo circadiano, ou seja, que no ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas e meia, 25 horas, em que a luz solar varia ao longo do ano e um eixo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas um eixo de secreção de hormonas que nos disponibilizam para estarmos sossegados quando é suposto estarmos sossegados e estarmos ativos e de forma crescente e decrescente quando é suposto assim ser. Pronto. Quando há menos luz, muito frequentemente as pessoas ficam mais lerdas, consomem mais hidratos de carbono, tipo ursos, e são muito mais embutadas afetivamente. Não é por acaso que noutras paragens em que há mais sol, mais calor, as coisas têm outro ritmo. Não são estereótipos culturais, são mesmo estereótipos geoculturais, se quiserem. É sempre um mix de cultura e de circunstâncias que mexem com a biologia dos indivíduos, não é? Portanto, sempre que chega o inverno, eu tenho que tomar dos maiores para ter mais radicais de oxigénio, ok? A dar-me um bocadinho de vitalidade. O que não quer dizer que faça uma depressão sazonal. Uma depressão sazonal é uma doença que tem um conjunto de sinais e de sintomas e que acaba numa perda de, como é que é dizer, de função. Comigo próprio, com as minhas obrigações, com as pessoas das minhas relações. Portanto, há um déficit funcional significativo. Pronto. E contra isso, batatas não se trata com psicoterapia. Ok? Ok. Há uma questão mesmo. Já ver, aqui no tratamento das doenças psiquiátricas há várias intervenções que podem ser feitas. Porque aquilo que concorre para uma pessoa ter um episódio agudo de doença psiquiátrica ou para ficar com uma predisposição ao longo da vida para ter episódios daquela natureza, tem sempre a ver com a matéria de facto que cada um é feito, com a forma como é construída a reação durante o desenvolvimento e mesmo pós-desenvolvimento, a forma como aprendemos a lidar com as circunstâncias. E depois a realidade da matriz que nos envolve. Quer dizer, não é a mesma coisa ter uma depressão em Portugal do que ter na Islândia, que é muito mais frio, ou do que ter em Angola, digo eu, em que há menos acessibilidade a uma série de coisas. Pronto. Sim, ou tu gostar, por exemplo, para viver sozinho, ou familiar, sim, as condições exatamente. Pronto. Portanto, há sempre razões de índole biológica, psicológica, construídas, e sociais, às vezes transitórias, outras vezes bastante estáveis. Pronto. Depois, forma como se trata as pessoas tem a ver também com estes três componentes. Exatamente. Ok? Você não pode viver com essa pessoa, isto não se diz assim de uma forma tão... Estou a criar aqui caricaturas para tentar ilustrar. Você não pode estar neste emprego onde é maltratado dia e noite e fazer coisas que você sabe... Quer dizer, você tem muito mais competências do que essas que lhe estão a dar e, portanto, isto é péssimo para a saúde autoestima, que é a parte psicológica, não é? Claro. E depois, se um tipo tem uma fragilidade neuroquímica, muitas vezes batatas, não há maneira de compensar isso de maneira nenhuma. Pronto. E, portanto, tal e qual como não se consegue compensar uma diabetes tipo 1 com refeição vegan. Não é possível. Pronto. Portanto, é assim, nós temos limites. E, portanto, muitas vezes, aquilo que há para cada tipo de doença e nem sempre este conhecimento existe de forma tão estruturada. Tratamentos nucleares, tratamentos complementares e tratamentos alternativos. Eu vou explicar o que é que isto quer dizer. Os tratamentos nucleares são aqueles que, de facto, mobilizam o curso da doença no sentido que se pretende. Os tratamentos complementares, de per si, não resolvem coisa nenhuma, mas ajudam, se associados aos nucleares, ajudam quer uma maior rapidez na remissão
da situação, quer uma maior resiliência no médio e longo prazo. E os tratamentos alternativos são charlatanice. Ok. Por exemplo, Posso Sim, só sim, fazer sim, um pode. comentário geral em relação às perturbações afetivas sazonais, porque só para nos recentrarmos um Exato. bocadinho em algumas coisas que eu gostaria de dizer. De facto, existe este fenómeno que normalmente até está associado à chegada do outono, mas atenção, não significa que toda a gente vai ficar com o humor pior nesta altura do ano. Nenhuma tendência significa uma sentença. Portanto, é importante é que tudo seja contextualizado. E há, de facto, é um fenómeno. Acontece que, quando a luz começa a diminuir, muitas vezes pessoas que já têm vulnerabilidades genéticas, São muitas importantes, vezes, porque estamos a falar de perturbações endógenas, portanto, estamos a falar de questões neuroquímicas e que, de facto, precisam de medicação para serem tratadas, porque se é uma perturbação neuroquímica, precisa de um ajustamento químico. E de onde é que vêm os químicos? Mas Da agora tenho medicação. que interromper a Mas- Virgínia. Atenção, que mesmo as situações que não são neuroquímicas passam por lá. E que a psicoterapia também passa pelo neuroquímico. Não estamos a falar de naturezas distintas dentro, Eu já lá ia, sim. dentro do contentor humano. Desculpe. Sim, eu já lá ia, até porque, de facto, para nós podermos falar sobre perturbações endógenas, temos também de falar sobre perturbações exógenas e reativas, pronto. Mas as endógenas são, de facto, particulares, porque ao serem endógenas, não significa... Aliás, é sempre... E isto é outra coisa que eu vou dizer a seguir, porque o professor Ricardo disse, não se trata com psicoterapia. Pronto, eu até anotei aqui isto. De facto, não se trata só com psicoterapia, porque se é uma questão endógena, precisa, sem dúvida, de haver a psicofarmacologia. No entanto, se uma pessoa tem depressões ou perturbações afetivas sazonais, significa que pode começar a desenvolver alguns comportamentos adaptativos, uma vez que já sabe que esta é uma altura do ano de risco para poder antecipar o próximo ano. E isto são questões que também se trabalham na psicoterapia. Certo, De qualquer mas forma- aí a psicoterapia não é nuclear. Aí Eu a não estou a psicoterapia. falar Mas eu acho que é de- importante que as pessoas fiquem com esta noção. No caso que está a dar, a psicoterapia não é nuclear. É complementar. Mas há muitas situações, é importante que isto seja dito, em que são as duas nucleares e mais até são intermutáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Que não é obrigatório fazer antidepressivo ou outro tratamento somático ou excluir a psicoterapia. Há muitas situações em que, de facto, as pessoas podem escolher. Têm é que escolher conforme a indicação que lhes é dada. E depois isso não quer dizer que não tenham que reverter a escolha. Ou que não tenham que ir para uma opção mais consolidada. Claro. Ok? Pronto, desculpe, Virgínia, mas Sim, acho que é exato. importante as pessoas percebem esta coisa do nuclear, do complementar e do... Eu não disse de forma tão explícita, mas de facto as perturbações endógenas, desequilíbrio, precisam Exatamente. sempre de tratamentos com psicofarmacologia. Podem depois beneficiar, lá está, nuclear e podem beneficiar de psicoterapia. De qualquer forma, é E muito beneficiam. importante e beneficiam. Exato. Isso É um uma tema a escolha seguir, que será pessoal, o sim, mas sucesso deste tipo de Exato. Exato. De qualquer forma, por exemplo, há aqui outra questão que eu acho que é muito importante as pessoas vigiarem, sobretudo se têm esta vulnerabilidade às perturbações afetivas sazonais, que é a vitamina D, porque de facto é muito verdade, importante. Agora, é preciso estar atento à vitamina D, mas com algumas medidas de precaução, porque infelizmente houve um erro na calibração dos dados da população portuguesa para os níveis que são expectáveis da vitamina D e toda a gente tem déficit de vitamina D em Portugal, que é um país que tem tanto sol. Portanto, nós quando estamos a falar, a pessoa vai fazer até exames analíticos à vitamina D e vê que tem um déficit, isso pode não ser relevante porque é preciso consultar o médico para que o médico consiga perceber a partir de que nível é que é relevante ou não o déficit de vitamina D, mas é uma questão que não se pode negligenciar. Muitas vezes esquecida. E é muitas vezes esquecida, mas é fundamental. Pronto. Depois, quando nós falamos de perturbações endógenas, acho que temos de falar também de algumas perturbações exógenas, reativas, mas que também algumas são sazonais. Há alturas do ano em que representam um maior risco para a saúde mental da pessoa e que nem têm tanto a ver com as suas vulnerabilidades neuroquímicas. Tem a ver com alguns eventos específicos que normalmente acontecem ao longo do ano. Por exemplo, o Natal é uma altura terrível para a saúde mental das pessoas, de muita gente. As férias do verão
são uma altura terrível para muita gente. Principalmente para pessoas com vulnerabilidade às perturbações de ansiedade. E nós, quando estamos a falar, então, de perturbações reativas ou exógenas, aquelas que resultam de alguma alteração no nosso exterior, sempre que, e se estivermos a falar de processos de luto, tanto real como simbólico, aquilo que o professor Ricardo disse, temos sempre que tentar perceber que as nossas respostas têm de ser normativas. Nós temos que sofrer, temos que ficar tristes, temos que sentir a perda em determinadas situações. Sim. Mas se nós estivermos a falar de situações prolongadas que comprometem determinantemente o funcionamento da pessoa, aqui estamos, de facto, a pessoa precisa de ajuda. E precisando de ajuda, sendo reativa, já não é tão claro qual é que é o tratamento nuclear. Aqui, lá está, é o alfaiate. É preciso a pessoa ir ao alfaiate para que sejam tiradas as medidas para perceber esta pessoa precisa de mesmo psicofarmacologia ou só com psicoterapia a situação resolve-se. Eu vou ser suspeita nisto, que vou dizer agora, e pode gerar alguma polémica, mas, na minha experiência, a maior parte das perturbações de ansiedade podem ser tratadas sem psicofarmacologia. Pronto. Sim. E dependendo do modelo de intervenção e também da adesão da pessoa à psicoterapia, porque muitas vezes as pessoas são resistentes à psicoterapia também. Mas lá depende, e não podemos deixá-las também de fora estas questões. Essa colega que acabou por desistir do curso ficava sempre com sintomas depressivos ou com depressão. Isto é outra coisa que eu acho que também é importante falar, é que de repente toda a gente estou deprimido. Pois. Estar deprimido não significa ter uma depressão. Exatamente. É muito outro ponto importante também que acho que deve ficar separarmos clarificado aqui, Ok. que é exatamente o que descreveu, o que é uma pessoa ter depressão ou uma pessoa sentir-se deprimida. Uma pessoa ter ansiedade a nível crónico, se é assim que se pode chamar, ou uma pessoa ter sentimentos de ansiedade. O que tivemos a descrever até agora. Ok. Pronto. E agora, para ir aí, eu gostava de dizer o seguinte. Nós utilizamos a semântica e as designações e os termos muitas vezes para efeitos pedagógicos. Na realidade não existem depressões reativas nem depressões endógenas. Não têm qualquer valor preditivo em termos de intervenção e de tratamento. É mais para ajudar as pessoas a perceberem que as coisas podem vir mais de dentro ou serem mais provocadas pela resposta face ao que vem de fora. Ou a intensidade do que vem de fora. Porque na realidade, lá está, somos únicos. E quer venha pela boca, quer venha pela relação, ok? Há impactos não completamente subponíveis, mas diferenciados ao nível do funcionamento e da aprendizagem e da regulação emocional. Okay? Estou a falar, obviamente, da farmacologia e da psicoterapia. Pronto. Agora, nós dizemos, estamos deprimidos, estou ansioso... Bom, pois, quer dizer, é assim. De facto, uma pessoa pode se sentir deprimida. Isso não quer dizer é que tenha uma depressão diagnosticável, o que quer dizer que precisa de tratamento. Eu, pessoalmente, confesso que nem sei o que é que significa sentir-se deprimido. É que é sentir-se triste. É que não sei. Sinto-me deprimido, isso não é uma emoção. Sim, eu não sei o que é Sim, sentir-se mas deprimido. é uma expressão que as pessoas usam. Uma expressão mas eu relativa acho- as pessoas a usam. sentimentos. Mas que eu acho que era importante, de facto, aproveitarmos estes Sim, espaços também exatamente. para Para facilitar. mais É porque a semântica das coisas também muda a nossa vida. Se eu disser em voz alta, sinto-me deprimida há 3 dias, Exato. tem um impacto até em mim própria diferente do que dizer-me sinto-me bastante intensamente triste ou o que seja, porque eu não sei, a pessoa diz E para sinto-me complicar deprimido, as coisas, pode estar a dizer mil e coisas. para complicar não sei o que é que está a as dizer. coisas, nem é preciso sequer uma pessoa sentir-se muito triste ou muito deprimida para ter uma depressão. Exatamente, ainda por cima é isto, pois é este confundidor. Pois Ok. as pessoas que têm uma depressão acham que não têm uma depressão porque não se sentem tristes. E para tornar a coisa ainda mais complicada, boa parte dos sintomas, se não a maioria, no caso da ansiedade, das perturbações da ansiedade, não são psicológicos, são físicos, mesmo. E no caso da depressão, vários dos sintomas nucleares são físicos, não são psicológicos. E porquê é que isto complica? Isto complica porque quando as pessoas se vão queixar de coisas que estão a sentir que não são nada agradáveis, obviamente levam com uma bateria de exames, vão pedir ajuda, e levam com uma bateria de exames e de análises e de testes, e
não raramente vêm de lá com você não tem nada, que é a pior coisa que se pode dizer a uma pessoa. Que é uma pessoa Preocupada, que se está a sentar. sim, Não é sim. preocupada, é com dor de barriga, Física. é com Sim, dor de sim, barriga, sim, é sim. com dor no peito, é com dor de costas, Enjoo. é com Sim, enjoos, física de todo é com tipo. vertigens, É um caminho. é com impotência, é com Queda musculares, dispareunia, Sim. que é a dor no coito, sei lá, são dezenas que fadigam, mais frequente de todos, cansaço. Desorientação do caminho. E, portanto, esses sintomas é que, vamos lá ver, o cérebro regula. Pá, é como aquela máquina que há de estar a regular aqui este programa que está a registar os sons. Ok? Portanto, ele apanha tudo o que se passa no sistema. Só que é poroso, não é propriamente. Não está compartimentado. Que diabo, nós sabemos, se tivermos um acidente e se perdermos uma parte do cérebro, as funções que lhe estão adstritas a essa parte desaparecem transitoriamente. Se não morrermos, transitoriamente. O resto do cérebro depois vai recuperar aquelas funções. Ok? Portanto, eu não tenho que pensar que tenho que respirar. Certo? Porquê? Porque há um piloto automático dentro de mim que me permite respirar certinho, ok? E que me dá a liberdade bestial para ir ao multibanco, fazer contas de cabeça e perceber quanto dinheiro é que tenho que levantar. Ou então escrever um livro. É ótimo. Já viram o que era se um tipo tivesse que estar a pensar o tempo todo que tem que respirar ou regular os batimentos cardíacos ou outra coisa qualquer. Só que também é verdade que quando a parte mais consciente não está a funcionar bem, as adjacências com estas partes mais do piloto automático também começam a funcionar pior. Faz-me entender? Exatamente. Sim. Okay? E isto é um conundro, é uma complicação do arco da velha na medicina geral e familiar e na medicina interna. O que não quer dizer que frequentemente uma pessoa não tenha uma disritmia e não tenha sintomas somáticos de ansiedade. Por exemplo, estou a sentir o meu coração a bater de uma maneira... Isto é verdade, é um episódio pessoal. A bater de uma maneira pouco confortável. Mas começa a ruminar sobre o assunto. Exato. É pior ainda. Exatamente. Começa a coisa a ter uma... Começa a coisa a ter... E qual é que é o sintoma aqui dominante? Aqui o sintoma dominante é físico. A ruminação, a ideação é um mediador. Ok? Claro. Pois. Portanto... Eu acho que em relação a isso, como se costuma dizer, há um nível de sofrimento que nós podemos colocar, ou que nós temos, neste caso em relação à parte física. O resto somos nós que colocamos em cima, isso que acabou de escrever, que é natural, não é? Quando eu sinto o meu coração a bater mais, ou quando me dói a perna, eu extrapulo sempre para algo pior e fica cada vez pior a nível psicológico, que transpõe, como acabou de dizer, para o nível físico. Você tem que ter sempre uma razão para tudo. Exatamente. O ser humano é Se tiver um ataque de pânico, o que é que se passa? Passa-se que você não consegue identificar um estímulo externo que explique a sua reação de ativação. Exatamente. Ok? Porque se lhe aparecer um tipo com uma pistola e eu ameaçar de lhe dar um tiro se você não lhe entregar o relógio, e vai ter exatamente... Mas não vou pensar por elas. Nem vou dizer porque é que eu Exatamente. Não, é natural. Eu consigo confirmar que tenho uma razão. Exatamente. Se você te fizer uma depressão com características melancólicas, ou seja, com muitos sintomas físicos, você nem sabe bem o que é que se está a passar consigo. Até porque você fica um bocadinho lerdo. A coisa não processa. Não processa tão bem quanto seria o seu habitual. Há um sentimento de estranheza. Okay? E reparem que só temos estado a falar, até agora, de alterações quantitativas da experiência humana. Não temos estado a falar de alterações, felizmente mais raras, de alterações qualitativas da experiência humana. Como, por exemplo, ficar maluco. Ok? Era melhor explicar o que é que isso significa. O que é que significa maluco? Ficar maluco é basicamente perder o contacto com a realidade. Exato.
Okay? É basicamente achar que este papel de cenário não é verde, e que na realidade é um espelho disfarçado de papel de cenário verde, e que lá atrás estão os tipos com raios gama e com os fios Sim. a fazerem com que nós mexamos, ok? E a saberem aquilo que eu estou a pensar, aliás. E para que é que eu hei de falar se os tipos já sabem o que é que eu estou a pensar? Coisas deste género. Umas mais bizarras, outras menos bizarras, mas tudo se refere a mim. Sim. Acho que a doutora Virginia tem uma opinião diferente. Não. Eu só igual? gostava de reformular uma coisa que, pronto, depois podem fazer o que quiserem com esta informação. Eu acho que somos todos malucos. Acho é que às vezes perdemos o contacto com a realidade, ficamos com sintomas de doença mental grave, mas isso, na minha opinião, não é ser maluco. Para mim, eu acho que somos todos malucos e não há problema nenhum em alguém dizer que outra pessoa está maluca, e acho que as coisas têm que ser chamadas pelos nomes certos, até por bem da diminuição do estigma. Isto é uma questão semântica. Sim, é isso que eu ia dizer. Aqui é uma questão semântica. Semântica que faz toda a diferença na redução do estigma associada à doença mental. Então eu vou reformular a semântica para não haver equívocos. Porque estamos a falar para a comunidade que queremos reduzir o estigma. Sim, mas eu acho que falar da psicose enquanto estar maluco não é aumentar o estigma, é pelo contrário. Quer dizer, acho que o objetivo é exatamente esse. Se calhar não resulta, se calhar todos temos crenças de que melhorar o estigma, de crenças não validadas de que melhorar o estigma pode ser feito de uma maneira ou de outra. Eu pessoalmente até acho que é muito, 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 muito difícil diminuir o estigma em relação às psicoses. Eu, na minha opinião... Se assim não fosse, isso tinha sido conseguido nos últimos 50 anos. Porque todas as estratégias de intervenção de redução do estigma começaram na década de 60 e 70 e não deram resultado. Ok? Isto é verdade, Virginia. E começou exatamente por uma tentativa de abordagem. Aliás, todo o movimento anti-psiquiatria e todo o movimento dos direitos humanos tinha como objetivo não a normalização, mas uma aceitação incondicional do outro diferente. E o outro diferente não deixa de ser diferente. Uma coisa é o outro ser diferente, outra coisa é nós sabermos viver com a diferença. E nós temos que aprender a saber viver com a diferença, e os diferentes têm que aprender a saber com a sua própria diferença. São coisas diferentes. Portanto, a psicose é uma coisa assim tão dramática. Há pessoas que são psicóticas de forma crónica, mas a maioria não. A maioria tem episódios ou surtos psicóticos agudos. Ok? Claro. E, portanto, não ficar maluco é ficar sem uma noção de qual a realidade partilhada. Epá, eu não posso dizer que um tipo adepto do Benfica seja maluco. Porquê? Posso dizer, mas não posso dizer que ele seja psicótico. Porquê? Porque há muitos tipos que são do Benfica, ok? Não vale a pena discutir e argumentar com eles de que a águia é uma coisa relativamente mais débil face ao dragão ou a um leão. Epá, quer dizer, e por mais tonta que possa parecer a ideia, de facto é uma ideia partilhada por muita gente, ainda que eu a considere profundamente errada, e haja até mais gente do que aqueles que são adeptos do Benfica a considerar que aquilo é uma ideia errada. Exato, portanto, não é uma maluquice. Claro. Eu acho que Bom, também como estava a dizer... Sim, para mim a semântica é muito importante. Desde os anos 70 que há campanhas de redução de estigma associado à doença mental, que começou precisamente pela doença mental grave. No entanto, a maior parte das intervenções na redução do estigma associado à doença mental são muito pouco baseadas na evidência. E, de facto, aquelas que melhor resultam nem sempre são aquelas que são as mais aplicadas, nomeadamente o contacto direto com pessoas com experiência, ou então por via indireta, por vídeo, mas a partir de experiências. Eu acho que é muito importante tratarmos os diagnósticos por diagnósticos. Uma psicose é uma psicose, que depois, dentro das psicoses, temos várias doenças mentais. Outros tipos de doenças mentais são outras doenças mentais, mas chamar as coisas pelos nomes, na minha opinião, é a melhor maneira de se reduzir o estigma. Até porque também há muito estigma associado à palavra maluco, e eu acho que
Ainda por cima isto também é um bocado por modas. Havia aí uma moda de que era insulto chamar autista alguém, por exemplo. Isto é por modas, é por modas. Mas o maluco fica sempre lá. Enquanto que eu sou uma pessoa maluca, porque faço muitas vezes coisas inesperadas que não devia fazer, faço coisas irregulares, todos nós somos um bocado malucos. Sim. Se eu tenho uma psicose, ainda não tive uma psicose, se calhar posso vir a ter, toda a gente pode vir a ter, é possível que venha a ter, até porque, como disse, sou um bocado maluca, posso vir a ter uma psicose, não sei. Mas, para mim, esta questão da semântica não é menos importante e não é para pôr panos quentes, pelo contrário. Até porque eu acho que é pôr mais panos quentes, dizer malucos a pessoas que têm psicose do que dizer de facto esta pessoa tem uma psicose ou teve uma psicose, ou esta pessoa tem uma esquizofrenia, esta pessoa tem outra doença dentro das doenças psicóticas ou da doença mental grave. Mas a pessoa que tem uma doença é a pessoa que tem uma doença, não é a doença não é a pessoa. Embora muitas vezes a pessoa perca de facto o contacto com a realidade, perca o contacto com a sua identidade pessoal, mas felizmente há tratamentos muito bons, há doenças incuráveis, mas há tratamentos muito bons que a pessoa pode recuperar algumas características da sua identidade, mas a doença não é a pessoa, a doença é uma doença e, portanto... Exatamente. Bom, mas eu gostava de deixar aqui assim uma mensagem muito clara às pessoas, que é a seguinte. A probabilidade de uma pessoa, ao longo da sua vida, vir a ter um episódio de doença mental é de mais ou menos 50% a 60%. Ok? Ou seja, um episódio tratável. Um episódio de sofrimento com impacto significativo, diagnosticável dentro das nosologias consensualizadas e tratável. Com, enfim, um prognóstico, como todos os prognósticos, muito variável, mas habitualmente bastante bom. Eu diria que mesmo melhor em média do que na maioria das especialidades médicas. Estes 50% a 60% de pessoas que vão ter um episódio de doença mental na vida, okay? Muitos deles não são nunca tratados. Muitos deles nem sequer percebem que têm um episódio. Mas 95% destes episódios são angodepressivos. Ou seja, são perturbações de ansiedade ou perturbações depressivas. São perturbações ditas quantitativas, não são psicoses. Ok? E, portanto, eu não gosto muito de misturar o tema da psicose e das doenças mentais comuns, que é o nome que habitualmente se dá às depressões e à ansiedade, porque são dois níveis completamente diferentes e distintos. Um está no domínio da possibilidade muito, muito próxima, muito em relação com a vivência normal. O que é que distingue um luto da morte de um pai ou de um filho de uma depressão? Em termos fenomenológicos, nada. O que distingue é que a causa é bem discriminativa e socialmente há uma prescrição social que ninguém inventou, que é durante aquele tempo para reparar a perda daquele vínculo, pode-se ficar daquela maneira. Vamos dar tempo à pessoa para ela reparar aquele vínculo. Porquê é que é preciso reparar o vínculo? É para fazer outro, porque nós não vivemos sem vínculos. O que se passa na depressão é que o aparelho de reparação de vínculos avaria. Pois. Ok? Ok? Portanto, eu não gosto, lá está, mais uma vez, voltando à questão da literacia em saúde mental, eu não gosto muito de misturar psicoses com doenças mentais comuns. São dois universos completamente diferentes. Claro. Ok? E na realidade, aquilo que é qualitativamente diferente gera outro tipo de desafios e de dificuldades que aquilo que é próximo, que também gera... Quais são as dificuldades que temos estado aqui a falar? São as de similitude. Estou deprimido e não sei o quê, e agora tenho que ir ao psicólogo, ou tenho que ir ao psiquiatra, ou tenho que fazer uma viagem ao Kilimanjaro, ou ir até às Bahamas, ou fumar uns picos, ou seja lá o que for. Ou, calma, é necessário, de facto, para resolver esta situação, para repor esta pessoa no seu funcionamento normal, uma intervenção estruturada e organizada clínica. Ok? Este tipo de situações é uma situação de que nenhum de nós
está livre, embora haja entre nós alguns que têm mais predisposição do que outros. Os outros é outra coisa. Só para vocês terem uma ideia, o estigma existe dos psiquiatras, que são as pessoas que mais convivem com pessoas psicóticas, para com pessoas psicóticas. Okay? E eu não quero estender-me muito, porque isto é outra conversa, com outra audiência, é outro nível é outro jogo de bola. Okay? Mas voltando só muito rapidamente e brevemente às doenças mentais comuns, o professor Ricardo disse muito bem, quando a pessoa tem uma doença mental comum, uma doença mental, seja ela qual for, mas mesmo na depressão e na ansiedade, a intervenção é um processo. E nós ainda este fim de semana estivemos numa formação, e esteve cá um psiquiatra muito conceituado a nível mundial a dar a maior parte da formação, e ele partilhou uns testemunhos e falou de uma pessoa que tinha desistido da intervenção, e o motivo foi porque estava a demorar muito tempo a dar resultados. De facto, nós, quando apanhamos pessoas com depressões major, por exemplo, ou com perturbações de ansiedade que já se prolongam há vários anos, ou com sintomatologia muito aguda, é um processo longo, porque é preciso reestruturar muitas dimensões do funcionamento da pessoa, e é preciso a pessoa confiar no processo e não desistir do processo. Às vezes, claro, percebe que não resulta e pode experimentar ir a outro psicólogo, outro psiquiatra, e falar sempre abertamente com os psicólogos e com os psiquiatras, porque nós estamos também para dialogar sobre as coisas, mas é um processo que demora tempo, mas do qual não se pode desistir do tratamento. Exatamente. É muito importante essa questão de busca de resultados imediatos, né? De um ano para o outro. Principalmente na universidade, pensa-se muito de... Né? Isto aqui umas 4 semanas já está resolvido. Sim. Mas não está. Portanto... às vezes é preciso também esta resiliência para que as pessoas consigam permanecer na intervenção, confiando no trabalho que estão a fazer, sempre ter a esperança que virá a ter resultados, mas se houver uma desistência, de facto, o trabalho fica interrompido. Fica pelo meio. Exatamente. Mas às vezes o processo não é tão longo. Por exemplo, se for uma perturbação de ansiedade simples, eu às vezes fico espantada como é que as perturbações de ansiedade, por exemplo, as fóbicas ou até mesmo estas perturbações de ansiedade de desempenho, de facto representam perturbações ou disrupções tão acentuadas no funcionamento da pessoa, e com alguns tipos de intervenção, nomeadamente a intervenção cognitiva ou comportamental, são tão fáceis, entre aspas, de resolver. Mas mesmo assim, a pessoa não vai à consulta, nem à de psicologia, nem à de psiquiatria, e não sai de lá com o seu funcionamento reposto. Isso não acontece. É um ponto interessante, e acho que assim para arrematar, que é em duas formas, que é o sucesso do tratamento destes sintomas que acabou de descrever, e especialmente para estudantes que talvez pensem que seja mais alguma coisa, à procura de ajuda especializada. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer é, por um lado, como é que se pode trabalhar isto para além com um psicólogo, o que é que uma pessoa esperaria? Um caso normal, não sei, uma pessoa que tenha, por exemplo, como foram aqui descritos casos, ansiedade de performance, ou pronto, algumas sazonais, eventualmente, ou somatizações. Bom, eu vou pegar na ansiedade de desempenho, porque para todas as outras precisava de muito mais contexto para poder dar alguma resposta. Esteja momentaneamente a pensar, por exemplo, lá está, a partir de um certo momento em que essa pessoa se calhar tem ansiedade de desempenho, começa a pensar que se calhar o curso já não faz sentido, as coisas já não são assim tão boas, a perspectiva parece que muda do dia para a noite. De facto, qualquer pessoa que tenha uma perturbação de ansiedade de desempenho, e se esta ansiedade de desempenho comprometer, porque aqui estamos sempre a falar de níveis de funcionalidade e de níveis de compromisso daquilo que é a gestão do seu dia-a-dia e até o próprio investimento no seu projeto de vida. Uma ansiedade de desempenho pode comprometer a pessoa muito significativamente a este nível. Neste caso é muito importante, de facto, a pessoa procurar ajuda. O que é que a pessoa pode esperar? Eu vou falar do que é que pode esperar indo ao psicólogo. Exatamente. E depois o professor Ricardo falará daquilo que pode esperar indo ao psiquiatra. Indo ao psicólogo, aquilo que pode esperar, e a verdade é que as primeiras consultas no psicólogo são muito cansativas, porque a pessoa até pode ir lá com a ideia muito clara daquilo que é o problema dele ou dela e dizer:
Eu tenho ansiedade de desempenho, já leu num sítio qualquer da internet. A internet é sempre um ótimo aliado nosso. Por favor, não vão à internet. Mas, e então, chega lá e diz, isto acontece nos testes, não. E o psicólogo precisa de conhecer a pessoa em toda a sua dimensão, precisa perceber a história de vida daquela pessoa, onde é que nasceu, onde é que cresceu, com quem é que morou, se tem irmãos, se não tem irmãos, se os pais têm alguma doença mental, se não tinham, se tem, como é que é a sua vida social, como é que é a sua vida romântica, quais é que são as suas próprias expectativas. Portanto, as primeiras consultas são longas e são cansativas para a pessoa. E a maior parte das vezes até podem ser um bocadinho desapontantes. Isto é um aviso que eu costumo fazer às pessoas, que é, e até costumo tentar, antes da sessão terminar, fazer um bocadinho o plano daquilo que eu penso que vai ser a intervenção. Se bem que depois nunca... Há sempre imprevistos que acontecem ao longo do tempo, mas... Na primeira consulta nunca se sai com muitas respostas, porque nós precisamos de ter muita informação para poder dar respostas às pessoas. Até podemos fazer algum comentário ou outro, tentar prescrever alguma ideia para a pessoa pensar e para depois devolver na próxima consulta, o que quer que seja. Bom, mas a primeira consulta é particular e é longa e cansativa. Depois, ao longo do tratamento, numa perturbação da ansiedade de desempenho, aquilo que se pode esperar é perceber como é que esta perturbação se desenvolveu, ou melhor, numa primeira fase, se a pessoa estiver numa época de exames e precisar rapidamente de resolver aquela situação, e é um dos riscos da intervenção cognitiva ou comportamental, que resulta tão bem que a pessoa às vezes deixa de ter o sintoma para aquilo que precisa e depois desiste da intervenção e o problema de base continua a não estar resolvido e depois, passado um tempo, a pessoa volta. Mas aquilo que se costuma fazer é, se é preciso ajuda para resolver esta situação no imediato, e há uma avaliação, ok, isto precisa de farmacologia e eu contacto alguém, ou dou contactos para a pessoa procurar ajuda ao nível da psiquiatria, ou então tento, numa primeira fase, promover estratégias de gestão da ansiedade, simultaneamente procuro perceber de onde é que veio esta causa desta perturbação de desempenho, tentando reconstruir as cognições ou ressignificar algumas experiências que estiveram na base do desenvolvimento desta perturbação, promovendo da melhor maneira possível o restabelecimento do funcionamento desta pessoa e normalizando que irá sempre haver alguma ansiedade quando estiver em situações em que estará a ser avaliada e identificar os fatores de risco e também promovê-la com ferramentas para poder lidar de uma maneira mais saudável com essas situações, partindo do princípio que, entretanto, já se fez o trabalho de reconstrução das crenças de base que levaram ao desenvolvimento desta situação. É muito interessante que quando a gente trata na faculdade, a gente não sabe nossa história, o que de fato nos torna vulnerável. Temos uma noção, né? Talvez, assim. Mas a fundo mesmo, nossos fatores de risco é muito importante trazer isso à tona, né? Sim. Agora passar a palavra ao Dr. Ricardo nesta questão. Bom, você quando acabar a sua formação aqui, quer ser o quê? Eu? Sim. Engenheiro físico numa empresa a nível de nanotecnologia. Engenheiro físico numa empresa em nanotecnologia. Ok. Qual é que acha que é a variabilidade de qualidade de desempenho de um engenheiro físico em nanotecnologia no mercado? Ou seja, qual é a variabilidade em termos percentuais que pode existir? Ou seja, o que é que faz de si excelente ou menos que excelente? Ou seja, é muito fiável, é uma profissão muito fiável em termos de qualidade? Eu diria que sim. Muito bem. E você? Revê-se... Similar. Pronto. Então vou-vos dizer uma... E é muito bom ter aqui a doutora Virgínia ao meu lado, porque isto é uma conversa muito difícil de ter com qualquer psicólogo. Em medicina, e eu sou médico, consoante as especialidades, a fiabilidade que acabámos de falar é variável. Por exemplo, é muito pouco variável em cirurgia geral. Ainda bem para nós. Ainda bem para nós. Não é? Protocolar. É muito um pouco mais variável em pediatria. É bastante variável em medicina geral e familiar. Não é pouco variável em psiquiatria. Em psicologia é muitíssimo variável. E eu vou explicar porquê. Porque a medicina existe como profissão há centenas de anos. Ok? E você ter uma formação médica no Porto, em Coimbra, no Algarve, nos Estados Unidos, na Islândia ou na Alemanha é idêntico. Aliás, muitas faculdades cada vez mais estão
a dar as aulas em inglês exatamente por causa disso. Portanto, um MD é uma coisa muito, muito, muito semelhante. E a psiquiatria, até por via do conhecimento, tem-se vindo a estreitar e a tal fiabilidade como tem vindo a ser cada vez mais próxima. Mas não é suficientemente próxima, a meu ver, daquilo que é o desejável para o consumidor final. O problema é que há psicólogos que são formados com uma base estritamente psicanalítica, outros com uma base especificamente CBT. Há uns em que eu tenho confiança e há outros em que eu não tenho confiança. O que é uma postura muito paternalista, mas eu não tenho outro remédio senão a ter. Porque eu confiaria completamente em enviar doentes para a doutora Virgínia, mas pessoas que eu não conheço, não sei quem são. São dezenas de milhares. Sei lá que formação é que tiveram, no que é que acreditam e como é que funcionam clinicamente. Porque aqui, basicamente, o que se trata é, de facto, tirar as medidas, ver qual é que é o fato, ou seja, perceber quais são as necessidades e orientar. Ok? Pronto. Portanto, depois, claro, que se escolhe a história, é impossível não se fazer outra coisa, quer dizer, obviamente tem que se escolher a história e mais, tem que se perceber se a pessoa pode ter um problema hormonal da tiroide, se a pessoa pode ter e é preciso pedir análise, se a pessoa pode ter um problema, enfim, de outra coisa qualquer. Portanto, eu não, sem treino e sem uma política de, aqui, neste serviço, por exemplo, no ensino superior da Universidade do Porto, o papel do psicólogo é este, muito bem definido. Eu fico com dificuldades em dizer que o local onde uma pessoa se deve dirigir em primeiro lugar é um psicólogo, não sei onde é que as pessoas vão. Mas atenção, que eu sinto mesmo em relação aos psiquiatras. Pronto. Agora, o que também, mas eu tive o cuidado de dizer precisamente Exato, isso. sim. Agora, mas muito claramente também, digamos que o intervalo dos físicos de nanotecnologia de qualidade será este, dos psiquiatras será este, se calhar dos cirurgiões é assim, dos psicólogos é assim. Ok? Esta é a realidade. Ok? Portanto, agora, isto é rapidamente redutível e organizável se houver um plano de intervenção. Não basta contratar psicólogos, é preciso dizer-lhes o que é que eles têm que fazer. Ok? Pronto. E, portanto, neste momento, eu posso concordar ou não, mas consigo imaginar porque é que um colega faz o diagnóstico A, B ou C. Porque existem diagnósticos. Portanto, para mim o que é importante é saber se uma pessoa está doente ou não está doente. É a prioridade. Se a pessoa está doente, precisa do protocolo A, B ou C. Se a pessoa não está doente, pode precisar de outras coisas e pode ter outras necessidades. Só por curiosidade, já chegou algum doente que não tenha sido diagnosticado primeiramente por um psicólogo? Olha, até há uns anos atrás, o que acontecia é que eu encaminhava doentes para colegas de psicologia que trabalhávamos juntos. O que acontece hoje em dia é que eu recebo doentes completamente prejudicados pelo facto de estarem há anos em pseudo-psicoterapia ou em psicoterapia e nunca terem sido vistos por um psiquiatra. Okay. E isto não acontecia antes. Ok. Se me permite só acrescentar uma coisa em relação aos psicólogos, eu acho que, de facto, pronto, há muita variabilidade, modelos de intervenção, muita variabilidade ao nível das competências pessoais, ao nível da... E é muito importante as pessoas informarem-se antes de... E é por isso que eu acho que a internet é uma coisa boa. Se estiverem a... Eu acho que a internet é uma coisa... procuram na internet. Reputação e a reputação e depois qualidade do material digital, quer dizer... O que eu estou a dizer é que a internet é péssima se vamos perguntar porquê é que eu sinto isto. Mas se nós estivermos à procura de um profissional, claro, precisamos de referências. Claro que se formos aos serviços que nos estão oferecidos, e este é um trabalho que o Ricardo falou e muito bem, que tem que ser visto ao nível da organização dos serviços, para se ter a certeza que as pessoas que estão a trabalhar e que estão a oferecer os serviços conseguem desempenhá-los de maneira adequada, mas se a pessoa não vai recorrer, até porque nem sabe que existe ou qualquer coisa, um serviço à sua disposição e vai escolher um psicólogo, é muito importante que se informe sobre o que é que um psicólogo de uma escola oferece de diferente de um psicólogo de outra escola ou até de pseudopsicólogos e de outras questões que andam que esta é uma questão, muito esta hoje em dia é uma complicadas. questão absolutamente, como é que eu ia dizer, nuclear, porque o que está em cima da mesa é, temos aqui problemas, vamos contratar psicólogo. Foi. Isso só pode vir
a meu ver, que sou cético por natureza, a crescer dificuldades no sistema. Sim. Acho que é Porque eu preciso de saber o que é que esses psicólogos vêm para cá fazer. Que psicólogos? E que A pergunta psicólogos? Qual é a escola dos psicólogos? Qual é que é o projeto que os Porque senão eles psicólogos vão fazer têm? aquilo que lhes apetece, compreendem? Sim, uma abordagem especializada Porque isto e que o professor Ricardo disse, de facto, há uma enorme variabilidade dentro da psicologia. As escolas de psicologia são todas diferentes, mesmo, porque, de facto, nós estamos numa faculdade a tirar um curso de psicologia e aquilo que nos é um bocado ensinado são as crenças ao nível das intervenções dos nossos professores. Embora tenhamos de estudar os modelos todos, saímos lá um bocado enviesados. E há muita gente, aqui, a escola, quando eu estudei, a Faculdade de Psicologia era muito direcionada para a intervenção cognitivo-comportamental. Acho que agora... Que é uma das com maior evidência científica, verdade. ok, nomeadamente no tema que eu tenho feito aqui um esforço por focar, que são das doenças mentais comuns. Exatamente. Atenção. Ok? Mas há outras que são mais da perspectiva sistémica, outras que não é sistémica, outras que são um bocadinho mais psicoanalíticas ou aquilo que adveio da psicanálise. Há outras que são das terapias narrativas, que eu acho que até há modelos que funcionam melhor quando são em conjuntos. Portanto, eu acho que as terapias cognitivo-comportamentais e as terapias narrativas fazem um bom casamento feito com ponderação. Agora, isto já é tudo muito especializado. Mas o que eu quero dizer com isto é, de facto, faz falta haver um plano de intervenção. E é por isso que, como eu disse, quando as pessoas vão à primeira consulta e estão ali a expor-se e saem lá quase um bocadinho, foi para isto que eu vim, eu apresento qual é o meu plano de intervenção. E quando nós estamos a pensar em melhorar as respostas ao nível dos cuidados, eu acho que... Porque, apesar desta variabilidade toda, e apesar da imprevisibilidade ao nível da intervenção, porque nós temos um plano e aquilo nunca corre linearmente, porque há sempre outros eventos que vão acontecendo, mas é muito importante que exista planos de respostas para determinadas situações, porque as coisas não são assim tão aleatórias. O que funciona, funciona mesmo. O que não funciona, não funciona mesmo. Não importa se nós estamos um ano a fazer a mesma coisa, se não funciona, não funciona. Mas vocês são muito novos, mas aqui há uns anos um drama na paisagem portuguesa era a falta de qualidade arquitetónica do edificado. Era o caos. Era o caos urbanístico, o caos, o caos até visual. Não é? Porque não era obrigatório para construir uma casa que fosse um arquiteto a desenhá-la. Okay? Vinha um gajo que era bom em materiais, densidades de materiais, um engenheiro, e o gajo fazia um esquiço. Neste momento toda a gente sabe fazer organização de serviços em saúde mental. Faço-me entender. Sim, sim. O quê? A analogia foi... Vai dar a geneira. Claro, Ok? sim. Tem que haver uma abordagem especializada. Sem dúvida. Nesse nível. E, para além de procurar ajuda, se possível, porque nem toda a gente tem os meios, procurar ajuda especializada. Sim, Fica essa missão. e adequada. E é muito importante que as pessoas percebam, por exemplo, que se vão ao psicólogo, não precisam de continuar a ir àquele psicólogo. Mas se têm dúvidas em relação ao que o psicólogo está a fazer, é importante que conversem com o psicólogo. Porque muitas vezes as pessoas... E que perguntem, que questionem. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu estou aqui, eu tenho que fazer tudo o que me é sugerido, mas vão a ruminar para casa, isto não me faz sentido. Ou até têm dúvidas da abordagem. Ou da abordagem. E eu costumo dizer, uma pessoa que vai a um psiquiatra, que lhe coloca perguntas sobre o que é que tem, qual é a abordagem terapêutica, qual é o plano dele para o ajudar, e não obtém respostas satisfatórias, até pode sentir um fraquinho por aquela pessoa. Mas depois, do ponto de vista racional, a bota não bate com a perdigota, se calhar tem que pedir uma segunda opinião e rapidamente. Sim, Okay? Sim. E é muito importante que as pessoas percebam que os psicólogos, eu falo dos psicólogos, estão para a pessoa que vai à consulta, é a prioridade daquela intervenção, portanto tem todo o direito em questionar e ouvir as respostas, que podem ser do seu agrado ou não, e caso não sejam, ou discutem com o psicólogo, ou mudam de psicólogo. É muito importante que as pessoas... Agora, também é um sinal de alerta quando as pessoas andam a saltitar para aí de 10 de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra. Aqui também é um sinal de alerta, mas de qualquer forma não significa que o casamento seja logo à primeira. Às vezes acontece. Agora, se as pessoas têm 10 casamentos, passa-se alguma coisa com esta pessoa. Sim.
Acho que do pouco tempo que nos resta tivemos aqui vários pontos interessantes sobre o estigma, ajuda especializada, diferenças entre as várias doenças mentais e eu acho que também uma mensagem que pode passar ou não é o facto de nós como seres humanos é normal sentirmos algum tipo de desconforto ou situações menos boas e que não há nenhum problema em passar se não for, lá está, avassaladora, nem prejudicar a nossa vida a um nível que seja quantitativamente ou objetivamente mau. E podemos tirar dúvida. Podemos Perguntar a um profissional e tirar dúvida se o que se está a passar é normal ou não é normal. Não tem de ser propriamente avassalador. Pode prejudicar o Sim, funcionamento. pode prejudicar e nós procuramos lá está essa ajuda e não pôr, lá está, um sofrimento extra só por causa do nosso estigma ou por pensarmos que estamos a fazer as coisas mal, alguma coisa não está mal, mas é especialmente essa mensagem que acho que passou aqui. Aliás, eu tenho um jovem, acompanho um jovem que tem, vou já terminar, eu acompanhava um jovem que tem síndrome de Asperger, tem muita dificuldade em compreender as emoções, mas consegue compreendê-las muito melhor se forem musicadas. Então às vezes invento raps, porque ele adora rap, para ele poder cantar, e o refrão do rap é sempre não faz mal, é normal. Eu acho que de facto é muito importante nós nos lembrarmos disto, não faz mal, é normal. Sim, é isso. Ok, pronto, só tenho que agradecer então à doutora Virgínia da Conceição, ao doutor Ricardo Guzmão e aqui ao meu colega. Eu que agradeço a presença de vocês, muito obrigado pelas mensagens, todo mundo vai assimilar muito bem e com fé em Deus aí vamos estar dando continuidade ao fim de ano da melhor maneira possível. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. E até um dia destes. Obrigada. Muito obrigado.